Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Amém. Como é gostoso ouvir a voz de Deus, não é? Amém. Como é bom você ouvir Deus falar ao seu coração. Glória. É o que nós veremos hoje. Aleluia. Ouvindo a voz do Senhor. Amém. Essa igreja tem ouvido a voz de Deus. Amém. E isso é refletido no próprio comportamento da vida cristã. Abra sua Bíblia, lá do Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versos 27 até o verso de número 32. Lucas, capítulo 5, dos versos 27 até o verso de número 32. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso, ele, Jesus, saiu e, vendo um publicano chamado Levi sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E Levi ofereceu-lhe um rico banquete em sua casa, e estavam com eles à mesa um grande número de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e seus escribas criticavam os discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos ao arrependimento, mas os pecadores. Até aqui. Abaixa a cabeça, vamos orar. Senhor, neste momento, Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra, Deus. Nós clamamos, Pai, a ação do Teu Santo Espírito, que Ele possa nos conduzir, Deus, em meio a esses versos, que Ele possa, Deus, abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender as verdades contidas aqui, para que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós colocamos tudo isso, Deus, no Seu trono de graça. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos em poder te servir. Essa oração, Deus, que fazemos, não é dos nossos méritos, mas no de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, a principal característica do ministério de Jesus foi o ensino. Jesus, ele não media esforços quando se tratava de ensinar as coisas do reino. Jesus ensinava a todos, aos que iam fazer parte do reino, ou seja, aqueles que reconheciam a sua voz, mas também ele dizia aos que não faziam, nem iam fazer parte do reino, ou seja, aqueles que não iriam lhe dar nenhum crédito, nenhum ouvido. Se você ler o capítulo anterior, o episódio anterior a esse aqui, que é a cura do paralítico lá em Cafarnaum, é um bom exemplo disso. Jesus havia acabado de botar os pés naquele lugar, em Cafarnaum. Tinha acabado de chegar depois de uma viagem, irmãos, extremamente exaustiva, de pregação de evangelho. E mesmo assim Jesus ensinava com todo zelo, com toda dedicação, toda aquela gente, não só os discípulos, mas todo aquele que quisesse ouvir a sua voz. Para Jesus não tinha cansaço, para Jesus não tinha preguiça. E uma coisa nós temos que concordar, irmãos, nesse ponto, eu e você, como batistas, precisamos melhorar muito. Tem muita gente por aí, outras denominações, que infelizmente algumas que nós não podemos nem chamá-los de irmãos em Cristo, pois eles não creem no mesmo evangelho que nós. Espalham por aí uma mensagem que não é a mensagem da cruz. Mas, meus irmãos, se você parar para observar, o empenho deles nisso é invejável, é imenso, é muito grande. O fato é que eu e você, nós temos uma missão dada por Deus, uma responsabilidade, ide e pregai o evangelho. Nós precisamos nos esforçar mais nisso. A impressão que dá é que quando a coisa ela não é correta,
é muito mais fácil ela andar, é muito mais fácil ela correr. Já o que se deve fazer, pode ter certeza, haverá muitas barreiras que irão desmotivar eu e você, mas nós temos que vencê-la uma a uma em Cristo Jesus, amém? Mas com Cristo não é assim. Nós veremos isso hoje. Como o Senhor cumpriu à risca o seu ministério, fazendo assim a vontade de Deus. Eu peço, irmão, que você mantenha a sua Bíblia aberta, não feche, por favor. Vamos ver ponto a ponto, amém? Lê novamente comigo o verso de número 27. Depois disso, ele saiu e, vendo um publicano chamado Levi sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. Meus irmãos, Levi, ele era um judeu, filho de Alfeu, e tinha um apelido de publicano. Publicano era aquela pessoa indesejada pelo judeu, porque era o responsável por cobrar os impostos. E eles cobravam, e mais do que deviam. Mas Levi, nos outros evangelhos que você lê, ele vai ter um outro nome. Qual é o nome de Levi no outro evangelho? Mateus. Que depois seria um dos 12 escolhidos por Cristo. Os publicanos, eles eram odiados pelos judeus, simplesmente. Roma, como vocês sabem, dominava todo Israel e tinha que pagar impostos. Os romanos colocavam reis para governar as nações que eles dominavam. E em Israel eram os Herodes. E os publicanos, por sua vez, trabalhavam para quem? Para os Herodes. Cobravam os impostos, depois seriam enviados a Roma. E tinha dois tipos de impostos. Um chamado per capita. O que é isso? Somente homens pagavam esse imposto, essa taxa. A partir de certa idade produtiva de trabalho, ele já começava a pagar só por existir. Ele já pagava esse imposto. E outro imposto era o lucro sobre venda de tudo. Tudo que você vendesse, produto, qualquer coisa, tinha que pagar imposto. Irmãos, imposto não é privilégio meu e seu hoje não. Isso é de muito longa data. Nos lugares, nas cidades, geralmente tinha uma entrada e uma saída. E nesses lugares ficava uma espécie, como é que eu posso dizer, de alfândega, né? Quem entrava e passava pela alfândega, ou quem saía, tinha que pagar, sem conversa, tinha que pagar. Portanto, o publicano cobrava essas taxas e enviava ao rei local, no caso Herodes, que enviava para o imperador em Roma. Esse era o sistema de imposto que Roma fazia com o povo judeu. E como que os publicanos eles faziam? Eles cobravam sem perdão de todo mundo, repassavam aos Herodes, mas eles cobravam o que? Uma comissão, não era tudo que ia, né? Eles ficavam com uma parte. E os publicanos eram extremamente conhecidos pela sua desonestidade, eram pessoas muitas vezes agressivas, intimidavam realmente as pessoas para arrancar o que tinha e o que não tinha. Eles eram chamados pelo próprio povo, sabe do que? De ladrões. Ladrões. Aumentavam o valor justamente para quê? Para pegar a sua comissão. Percebe que esse negócio não é novo? Isso não é novo. Todos os publicanos do Novo Testamento eram ricos. Todos. E um era bem famoso, que depois Cristo vai mudar também a sua realidade. Portanto, os judeus odiavam, evitavam o convívio e não permitia que eles frequentavam as sinagogas. Eles eram proibidos de entrar lá dentro. E é justamente essa pessoa, Levi, ou Mateus, se você preferir, que Jesus decide chamar. Jesus vai ver ele sentado na coletoria e com uma só palavra, ele o chama: segue-me. Assim como Jesus fez com Pedro, com André e os irmãos Tiago e João: venham até a mim, que eu vou tornar vocês pescadores de homens. Agora Jesus faz o mesmo com Mateus, ou Levi. Levi, ele já conhecia,
Ele já conhecia a fama de Jesus, sabia dos milagres que Jesus fazia. Jesus, a essa altura aqui, desse texto, não chama Levi para uma conversão. Muito provavelmente Levi já cria que Jesus era o Filho de Deus. O coração de Levi ele já estava aberto para Cristo. E Jesus o chama para ser um discípulo, um seguidor, envolvido completamente com ele. Irmão, isso é um privilégio. Da mesma forma que ele fez com os servos do passado, ele faz comigo e com você hoje. Amém. Lê comigo o verso 28. E Levi, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Levi ouve a voz de Jesus, levanta da coletoria do seu trabalho, ele deixa tudo para trás, tudo, e segue a Cristo. Levi, ele vai abandonar uma profissão extremamente o quê? Vantajosa, onde lhe dava muito dinheiro, para seguir a Cristo. E detalhe, ele nunca mais voltou atrás. E motivado pelo seu chamado, empolgado com o Evangelho de Cristo, Levi resolve fazer o quê? Dar um grande banquete na sua casa. Sabe? O coração dele explodiu de alegria, igual a gente estava hoje aqui. Estamos aqui. Ele fala, não, precisamos comemorar isso aqui. Ele oferece um imenso banquete. Ele era um homem rico, lembra? Muitas posses. Ele conhecia todos os outros amigos da profissão dele. Tinha vários amigos. Ele convidou todos os amigos, além de Jesus e seus discípulos, para comer na sua casa. O mesmo aconteceu com quem? Com aquele publicano famoso que eu falei no início, Zaqueu, que dá um banquete na sua casa e convida Jesus e seus seguidores também. Acho que daqui que vem a tradição lindal do crente comer. O crente não bebe, mas come, né? E louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus vai nos dizer que essa iniciativa foi dele mesmo. Conforme diz o verso 20, lê o verso 29 comigo. E Levi ofereceu-lhe um rico banquete em sua casa, e estavam com eles à mesa um grande número de publicanos e outras pessoas. E essas outras pessoas? Publicano, nós já sabemos quem são, odiado pelos judeus. E essas outras pessoas, quem eram? Um judeu sem chance, sentou com essa gente, eram chamados do quê? Pecadores. Pecadores. Era dessa forma que era referido quem andava com quem eles achavam que não devia. Não porque essas pessoas às vezes tinham uma vida talvez irregular, tipo, vivia na bagunça, na esbórnia, na prostituição, ou eram ladrões, assassinos ou coisa parecida. Não. Mas porque eles não cumpriam as leis que os fariseus estabeleciam. Eles consideravam pecadores aqueles que não seguiam as leis que essa própria corja aqui, essa própria raça colocava e jogava em cima das costas do povo. Leis que não existiam no Antigo Testamento. Deixa eu dar um exemplo aqui para a gente pensar. Quando uma pessoa chegava no mercado, ela chegava do mercado em casa. Quando você chega no mercado, o máximo que você faz é o quê? Você lava uma mão, porque pegou na sacola e nas coisas, não é? Eles tinham que fazer uma higiene deles, a coisa de Covid-19. Impressionante. Impressionante. O dia de sábado era proibido você fazer tudo, até andar. Até você se locomover era proibido. Você tinha o máximo que você poderia andar num dia de sábado, sabe quanto que era? 1000 metros, ou seja, 1 quilômetro. Se você passasse disso andando, gente, num sábado, você era simplesmente escorraçado por eles. Esse tipo de lei não existia na lei que Deus deu a Moisés. Foram criadas por eles e jogadas nas costas do povo. Aliás, eles mesmos, eles não cumpriam isso, mas exigiam que cada um cumprisse. Lei humana criada por homens, como tradição. E se não seguisse essas leis,
da religião dos fariseus. Você era considerado simplesmente um pecador. Ponto final. Ainda hoje nós temos alguns exemplos desse tipo de comportamento, de leis humanas dentro de igrejas, de tradições religiosas, que infelizmente vão distorcer as Escrituras. Irmãos, enfim, nada de novo embaixo do sol, como disse Salomão. Então o pecador aqui, ou outras pessoas, conforme o texto diz, eram aqueles que não seguiam as leis dos líderes religiosos de Israel. E aqui nós temos alguns detalhes muito importantes. Muito importantes. O texto diz que era um grande número os que seguiam a Jesus. Jesus havia atraído com a pregação do Evangelho e com seus feitos, com seus milagres, muita gente. Um povo rejeitado pelos religiosos, que encontrou abrigo, que encontrou conforto em Cristo Jesus e o seguia. Entende por que os fariseus, se você ler o contexto do Evangelho, você vai ver que os fariseus viviam atrás de Jesus. Por quê? Porque a turma que andava com Jesus, para eles, digamos, era uma turma barra pesada. E isso preocupava a liderança deles, daqueles religiosos. Eles olhavam Jesus, arrebanhando na visão deles só quem não prestava. Eu falei, gente, isso aqui vai virar um problema. Primeiro, esse Jesus chega dizendo que pode perdoar pecados. Isso arrepiou os pelos deles. E agora ele vive as voltas que esses pecadores aí. Em hipótese alguma, um fariseu andava com qualquer dessas pessoas. E não demorou muito. Jesus começa a ser criticado. Não demorou nada. Leia o verso 30 comigo. Os fariseus e seus escribas criticavam os discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Para a gente entender o peso disso aqui, irmãos, precisamos entender o que representava comer junto. A gente come junto hoje, em família, com amigos, não é? A maneira mais expressiva de demonstração de amizade por alguém naquele contexto era convidar ele para sentar à sua mesa. Sentar à mesa para comer, naquele contexto, olha, tinha que ser amigo, tinha que ser chegado. Comer na mesa com alguém, até o ato de comer era diferente da gente aqui, os utensílios eram tudo diferente. Comer com alguém significava você ter intimidade com ele, ser uma pessoa muito próxima. Ele fazia parte do seu círculo de amizade. Hoje você sai para comer com alguém, ou você é convidado por outra pessoa, mas isso não estabelece esse vínculo que eles tinham, esses laços. Mas entre os judeus, cara, comer junto, tipo assim, você faz parte da família, você é de casa. Trocando miúdos, seria isso. Por isso que os escribas se escandalizavam quando viam Jesus e os seus seguidores entrando na casa de Levi. Eles conheciam Levi para comer junto com os publicanos que ele reuniu. Não era só Levi, Levi convidou todos os seus amigos publicanos. E aquela gentalha que os fariseus julgavam. E foi justamente essa a intenção de Jesus. Ele sabia o que isso ia representar para aquele povo, para aqueles religiosos. Meus irmãos, a seita dos fariseus nasceu num período do profeta Malaquias no Velho Testamento. Aliás, o último livro do Velho Testamento é o livro de Malaquias. Essa seita nasceu entre esse livro e o início do Novo Testamento. Período chamado período do silêncio. Quem vem no culto de quarta-feira vai saber muito bem o que eu estou dizendo. Fariseu em hebraico significa separado. E tem esse nome porque nesse período, entre o fim do Velho Testamento e o início do Novo, os romanos queriam que os judeus deixassem seus costumes para seguir os costumes dos gregos. O início deles
não foi ruim. Eles lutavam por manter as leis de Moisés, as práticas, relacionamento com Deus através dos mandamentos, mas com o passar do tempo, a coisa se deturpou a tal ponto que eles distorciam tudo, fazendo interpretações totalmente erradas da lei, criando leis novas e se achando superiores aos demais, ao ponto de não se misturar com o povo. Lembra da oração do publicano, do fariseu? Ai, Senhor, obrigado, porque eu não sou igual a essa gentalha. Era isso. Soberba. Portanto, é natural que eles ficassem aqui furiosos quando vissem todas aquelas pessoas junto com Cristo, comendo na mesa com o publicano. Pior ainda. E como eles não se misturavam com aquela gente, provavelmente quando todos saíram da casa de Levi, os fariseus, eles tinham esse hábito. Depois que passavam todos, encostavam, igual serpente, sabe, pelos cantos, encostaram perto dos discípulos e... Por quê? Diz para mim, por que o seu mestre se senta à mesa com esses publicanos, esses agentalhos, esses pecadores aí? Por quê? Porque, fala aí. Ele diz perdoar pecadores, diz ser o Messias, o Filho de Deus, faz prodígios e milagres, e anda com essa gente aí? Por favor, né? Por que ele faz isso? Então Jesus ouve isso. Irmãos, Jesus conhece o que acontece em todos os lugares. E conhece o medo do seu coração. Ele também sabia que estava levedando no coração daquelas pessoas. Então Jesus ouve isso. E a resposta que ele dá está nos versos 31 e 32. Leia comigo. Jesus então respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Meus irmãos, esse verso aqui tem uma primeira lição aqui. Significa que Deus não vai salvar todo mundo. Todos aqueles que não se rendem a Cristo, que se julga justo, isso tem muito, olha como tem. Quando eu falo justo, não estou falando somente na questão religiosa, não. Tem gente que na vida social, não, eu sou uma pessoa boa. Eu ajudo até, eu faço até caridade. Se julga uma pessoa justa, reta, diante de Deus, mas não tem Cristo. Ou seja, falta para ele tudo. E aqui vemos a resposta de Jesus em duas partes. Primeira, Jesus cita um provérbio popular entre os judeus: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Isso aqui é um provérbio judaico. Jesus está lembrando eles. Eles já sabiam desse provérbio aqui. O que um médico corre atrás? De quem? Doente. Afinal, é a função dele. Os que estão bem de saúde, você está bem de saúde, não vai procurar médico? Ninguém bem de saúde vai procurar médico. Deveria, para fazer um check-up, ver se está bem mesmo. Mas o fato é que nós não vamos procurar médico. E segundo, Jesus vai fazer uma aplicação, dizendo: eu não vim chamar justo, eu vim chamar pecadores. Aqui, irmãos, Jesus define a sua missão. Ele veio ao mundo como um médico, e a doença que ele veio curar é a pior de todas. Pior do que qualquer tipo de doença física que eu e você possamos ter. Jesus veio curar as pessoas da doença do pecado, que é a raiz de todas as outras. Mata não somente o corpo, mas destrói e condena a alma e o espírito por toda a eternidade. Portanto, Jesus veio buscar aquelas pessoas que se reconhecem como pecadores. E esse é o ponto aqui. Jesus aqui está fazendo uma dura crítica àqueles religiosos que se julgavam justos, homens que não tinham nenhum pecado aos olhos de Deus. Por isso que eles não entendiam
aquilo que Jesus estava fazendo. Era incompreensível para eles. Jesus era totalmente estranho para essa gente. Os fariseus não se reuniam com pecadores, porque na visão deles, eles não queriam se contaminar. E Jesus mostra que ao se aproximar dos pecadores, ele não se contamina, mas seria a maior bênção na vida daquelas pessoas. Esse é o motivo que os fariseus entregaram Jesus à morte. Eles não entenderam para que Jesus veio. Já os discípulos que seguiam a Cristo sabiam que precisava seguir, porque eram pecadores e buscavam o arrependimento, bem ao contrário deles. Irmãos, Cristo falava com uma multidão inteira, imensa, mas sabe para quem ele explicava o que ele falava? Para discípulos. Pode ver nos evangelhos, ele reúne os discípulos à parte da multidão e explica as coisas do reino. Discipulado é o que eu e você buscamos aqui. Multidão estava lá por causa de interesse, queria bênção, queria milagre, queria dinheiro, queria comida. É isso. O Evangelho de Mateus nos diz ainda que Jesus cita palavras do profeta Oséias, Oséias 6, verso 6. Presta atenção: pois quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus eu quero de vocês mais do que os holocaustos que vocês fazem a mim. Ou seja, Jesus afirma que Deus valoriza, sabe o que? A misericórdia. Tratar com compaixão, com bondade, em favor das pessoas, principalmente daquelas que não merecem, que eu e você olham e falam, você não merece. Esse é o que precisa ver Cristo na sua vida. Deus valoriza muito mais isso. Irmãos, prestem atenção. Deus valoriza muito mais isso do que a religiosidade de quem vai oferecer sacrifício, do que a religiosidade daquele que vive dentro da igreja, louva, canta, mas ele bota o pé ali fora, se transforma em outra pessoa. É um pé no mundo e um pé na igreja. Para Deus, um pé na igreja e um pé no mundo é dois pés no mundo. Meus irmãos, isso que nós vimos em Cristo para isso é maravilhoso. Amém, irmãos? Amém. Isso é maravilhoso. O que nós podemos aprender com isso daqui? Destaquei três coisas aqui. Primeiro, Lucas vai revelar para mim e para você que todo poder, o poder não está no pastorzão, o poder não está no irmão ungidão, não está. Sabe onde o poder está? O poder está em Cristo. Amém. É nele que habita todo o poder. Amém. Essa é a primeira coisa que o texto revela. Isso se dá quando ele passa na frente daquela coletoria, se dirige àquele pecador extremo e com uma palavra só, segue-me. Foi só isso, não sou mais nada. Aquele homem se levanta, abandona tudo, aquele emprego que deixava ele a cada dia mais rico, e simplesmente abandona a sua vida e segue a Cristo. Irmãos, quem tem uma autoridade dessa? De chamar as pessoas e falar, siga-me. E a pessoa não tem nem como reagir, não tem nem como resistir, e sai atrás de Cristo. Irmãos, o chamado de Cristo, preste atenção, isso é muito importante. O chamado de Cristo, ele é irresistível. Amém, irmãos? Amém. Irresistível. Não há possibilidade nenhuma de você ser chamado por Cristo e isso não ser eficaz na sua vida, não mudar a sua vida, seu comportamento, o seu pensamento, o seu caráter, a sua conduta. Lucas coloca Cristo como estando muito acima dos religiosos naquela época.
E esse é o alvo de Lucas quando ele escreve o seu evangelho. Que aquele que morreu naquela cruz, na verdade, era o Filho de Deus, que foi para aquela cruz por causa de mim e de você. Eu e você colocamos Cristo naquela cruz. Quando eu falo eu e você, no passado, no presente e no futuro, por conta do meu e do seu pecado, e Cristo sofreu o que ele sofreu. Em segundo lugar, Lucas aqui está mostrando a razão, porque Cristo veio ao mundo. Essa é a razão pela qual ele vai morrer no Calvário, para salvar doentes espirituais, da doença do pecado. A pessoa está aí, esbanjando saúde, esbanjando, bem-estar e sabedoria, sapiência, mas por dentro ele está corroído no pecado e nem percebe isso. Em terceiro lugar, quando Lucas escreveu o seu evangelho, isso foi aproximadamente uns 60 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Através da pregação dos apóstolos, muitos pecadores e publicanos haviam se arrependido e estavam entrando na igreja e eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A missão entre os gentios que o apóstolo Paulo estava fazendo, aquilo avançava muito, já tinha chegado a Roma, a capital do império. E Lucas, ao fazer esse relato aqui, ele estava dizendo que todos os pecadores e publicanos arrependidos, eles eram para ser muito, mas muito bem recebidos dentro da igreja. Eram para ser tratados como irmãos, por quem quer que seja, principalmente pelos judeus. Eram para ser recebidos em plena comunhão em Cristo Jesus, como uma só família. E essa é uma lição muito importante para mim e para você hoje. Pois a igreja, ela é feita de pecadores. Eu e você, nós estamos aqui porque nós somos pecadores. A igreja não é feita de pessoas justas, de pessoas que não possuem pecados. E a essência do cristianismo é essa: relacionamento baseado na misericórdia de Deus, para mim e para a sua vida, e não uma religião de regras e normas. É isso que o texto ensina para mim e para você. Esse era o tipo de gente que andava com Cristo, pessoas arrependidas de seus pecados, que andavam colado nele. Sabe por quê? Porque queriam a sua misericórdia, o seu perdão. Amém, irmãos? Amém. Por isso que eu e você, nós temos que nos aceitar, nós temos que nos perdoar, cuidar uns dos outros. Irmãos, como meu coração se enche de alegria quando uma pessoa que estava com a gente retorna para cá. O coração nosso ele transborda de alegria, porque a gente ora, a gente pede a Deus: Senhor, traga, essa pessoa faz parte do reino de Deus, traga pela sua graça, traga pela sua misericórdia. E quando Deus faz isso, irmãos, olha, pode ter o problema que for que a gente possa estar passando, a gente não lembra de mais nada, a gente só levanta a mão para o céu e fala: Senhor, obrigado Deus. Nós temos que nos aceitar como irmãos, perdoar os irmãos, cuidar uns dos outros, se preocupar uns com os outros. Uma outra coisa que Lucas vai nos ensinar aqui é que Jesus desafia a tradição e os costumes daquela época. Costumes esses que não estavam de acordo com a palavra de Deus. E esse quadro aqui, ele vai se repetir através da história da igreja. Com o tempo,
Passou o tempo, depois que Cristo foi aos céus, incumbiu os apóstolos de pregar o Evangelho, de plantar as igrejas. As igrejas, com o passar do tempo, começaram a colocar coisas na sua liturgia, na sua prática, na pregação, que não está de acordo com a palavra de Deus. Igrejas têm essa tendência de criar tradições e práticas humanas dentro do corpo, e adquirindo assim um status do que? De coisa, na prática, coisa santa, coisa, né? Aí Jesus vem e arrebenta com tudo isso aqui na época dele, porque somente a Bíblia é a nossa regra de prática, é a nossa regra de fé. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Amém. Tem uma frase que gosto muito que fala assim: você quer saber se Deus existe? Lê a Bíblia. Eu quero ouvir Deus falar comigo. Pega a sua Bíblia e leia em voz alta, que você vai ouvir Deus falar com você. É a palavra de Deus, a Bíblia. E se não for de acordo com a palavra de Deus, nós não podemos nos curvar a tradições humanas. Isso é o significado de ser uma igreja centrada em Cristo. Igreja que se esforça para fazer o que a Bíblia diz a mim e a você, o que é necessário para eu e você continuar nos caminhos do Senhor, fazendo assim a sua vontade, e não a homens, não temendo a homens, mas temendo o Senhor. Amém? O projeto chamado igreja, feito por Cristo, para mim e para você, consiste em algumas verdades. Verdades que podem fazer um pecador voltar-se a Cristo, genuinamente voltar aos pés da cruz, ou causar indignações imensas em outras pessoas. Lembra? Cristo pregava a multidão, mas ele separava quem? Discípulo. Quando você decide frequentar uma igreja, irmãos, olha, preste muito atenção, isso aqui é muito importante. Muito. Quando você decidir frequentar seriamente uma igreja, louvado seja Deus por você estar aqui, você tem que levar em conta 5 coisas muito importantes. Gravem isso no seu coração, para você instruir os seus irmãos, instruir as pessoas que se deixam levar por falsas doutrinas. Primeiro, somos pecadores e precisamos de Deus, e não o contrário. Segunda, o culto, ele tem que ser para Deus, ele tem que ser para Cristo, e não o contrário. Terceiro, entre na igreja com o foco em Cristo Jesus, e não nas pessoas, não em mim, não em ninguém. Nós falhamos, Cristo não falha. Amém. Quarta, perceba se o púlpito dessa igreja ele é bíblico, se o que sai daqui é fé em Cristo Jesus de forma racional, se aponta para Cristo Jesus. Qualquer coisa fora disso, se não apontar para Cristo Jesus, para Deus, desconsidere tudo que você ouvir nesse lugar. E quinta, lembre-se que quem te amou primeiro foi o Senhor. Amém. As pessoas vão aprender a amar você, se também estiverem no Senhor. Assim como você também aprenderá a amar o outro, a amar o próximo. Isso é ser igreja, amém, irmãos? Amém. Nós estamos nesse processo de transição de congregação para a igreja de modo formal. E se você está aqui, compreende e concorda com essas 5 coisas que eu acabei de citar, significa que assim como Levi, que foi o Senhor quem chamou Levi, foi o Senhor quem chamou você. Se você estiver de acordo com isso, foi Deus que trouxe você, não fui eu.
Não fui eu, não foi ninguém. Não foi ninguém que te convidou. Quem te convidou foi instrumento na mão de Deus. Entenda isso. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para trazer pessoas ao reino. O chamado de Cristo para mim e para você é que nós sejamos o reflexo dele, para que nessa cidade de Queiroz, as pessoas vejam em mim e você o caráter de Cristo, não o meu, não o seu. E através disso, irmãos, vidas serão alcançadas pela pregação do Evangelho, com a sua vida, com a sua boca, com aquilo que você aprende a cada domingo, a cada quarta-feira dessa igreja. Amém. Primeiro na minha e na sua vida. Isso tem que frutificar primeiro na minha e na sua vida, depois com as nossas palavras. E toda ovelha a qual pertence ao rebanho do Senhor vai ouvir a voz de Deus. Amém? Amém. E isso através da minha e da sua vida. Nós temos uma missão dada por Deus. Preguemos o Evangelho, para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam salvas, e Deus, somente Deus, seja glorificado através de nós. Igreja Batista de Queiroz. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Deus, Ele escolhe aquele quem Ele quer. Se você está aqui e concorda com tudo isso que foi dito, louvado seja o Senhor. Amém. Se você não concorda, nós vamos orar a Deus, para que Deus abra seu coração, abra seu entendimento, que você tire um pé do mundo e coloque os dois dentro do reino do Senhor. Amém? Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar a Deus.